Deus tem colocado no meu coração a necessidade de trabalhar com vocês essa temática. E baseado aí em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e nós temos aqui o texto ali para que depois a gente leia, mas veja, eu entendo que se nós honramos, se nós respeitamos a autoridade de Deus colocada sobre as nossas vidas, e aqui inclui o pai, a mãe, nós seremos prósperos. Mas quando nós desonramos, quando nós não levamos em consideração a orientação que eles trazem para a gente no Senhor, a gente deixa de ser próspero. E eu tenho percebido, meus irmãos, um pouco da falta disso entre nós, na relação dos filhos com os pais. Já não é de hoje que eu tenho percebido isso. Agora vamos ver qual o pensamento de Deus com relação a isso. Porque veja, meus irmãos, nós podemos conseguir muitas coisas na vida, muitas coisas, tais como dinheiro, posição social e as demais vantagens decorrentes disso. Agora preste atenção o que eu vou lhe dizer. Tudo isso, ou seja, o dinheiro, a posição social, as vantagens que virão decorrentes disso, só ganha real significado, ou se você preferir, relevância, importância, numa perspectiva sadia em relação ao que se obteve, se as pessoas que estavam ao nosso lado, enquanto ganhamos dinheiro, posição social, não foram desrespeitadas, menosprezadas, descartadas, excluídas da nossa vida. Amado, prosperidade só se justifica com honra, com respeito, sem a qual todas as coisas que a gente juntar e acumular se transforma num resultado de exploração. Olha o que diz o texto: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. O que significa honra, meu irmão? Significa consideração a alguma pessoa. Significa apreço, admiração pelo pai, pela mãe. Significa respeito. A pergunta que precisamos fazer, meus irmãos, no início dessa palavra é a seguinte: o que se sabe hoje sobre honrar pai e mãe? O que é que se sabe? E você precisa saber disso, sendo filho ou pai, para que você não corra o risco de orientar aqueles que têm caminhado com você num caminho de desonra, e nem aplauda aqueles filhos que desonram seus pais. Porque o que mais se percebe hoje em nosso meio é filhos desonrando os seus pais. E tem gente na igreja que aplaude. Quando o Senhor Jesus dá um aplaude, quando o nosso Deus dá um aplaude. O que é que nós vemos hoje, meus irmãos? Idosos esquecidos, nos asilos, nas instituições de assistência social, estabelecimentos de caridade para abrigar os necessitados. A minha esposa, fazendo psicologia, ela tem tido a oportunidade de visitar alguns desses lugares. E ela sempre volta para casa com um coração esmigalhado ou quebrantado, porque o que ela percebe ali é gente esquecida, gente abandonada, desprezada, sem importância. A carência é tão grande que quando você adentra um lugar deste, você percebe na carinha, no rosto de cada um daqueles idosos a carência. E é como se eles estivessem
falando com o olhar o quanto eles são desprezados. O que é que nós temos visto nos dias de hoje, meus irmãos? Idosos em apartamentos pequenos, de condição humilde. O que é que nós vemos nos dias de hoje? Idoso ali no quartinho da casa dos familiares, que são verdadeiros cubículos, quarto muito pequeno. É um lugar muito apertado, e você pega o teu pai, a tua mãe, o idoso da tua vida, e coloca num lugar assim. Preste atenção, meu irmão. A pergunta que foi feita, ela não se baseia no fato onde o seu pai ou a sua mãe está, mas se eles estão ou não esquecidos, largados, abandonados. Talvez os seus pais estejam lá com você, morando com você, mas eles são desrespeitados, menosprezados, rejeitados, excluídos. É nisso que se baseia. Agora, amado, olha só, a Bíblia leva a sério o tratamento que os filhos dão aos seus pais. Deus não brinca com uma coisa dessa. Ele leva muito a sério como é que você procede, ou qual é o modo de proceder dos filhos aos seus pais. Ele leva muito a sério o comportamento nosso frente aos nossos pais. Ele faz questão, meus irmãos, de observar se temos apreços pelos mesmos ou não. Se eu e você temos consideração pelos mesmos ou não. Qual foi a última vez que você viu uma palavra dessa? Que trata da honra, do respeito dos pais. Queridos, quando a gente trata os pais de um modo favorável, benéfico, olha o que diz a Bíblia. Primeiro, olhando aí para Êxodo, capítulo 20, versículo 12, se estabelece aí uma noção. O texto traz para mim e para você a ideia de Deus. Traz aqui qual é o pensamento de Deus a respeito da honra aos pais. Ele está dizendo aí: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ele traz a ideia aqui para mim, para você, ele faz questão de abrir para nós, que se nós respeitarmos o nosso pai, se nós respeitarmos a nossa mãe, nós viveremos muito tempo na terra a qual Ele tem nos dado. Alguém já disse, meus irmãos, que ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente. Mas qual é o pensamento de Deus, dando sequência, quando a gente trata favoravelmente aquela autoridade que Deus tem colocado sobre a nossa vida? Olha como Deus leva a sério o tratamento que nós damos aos nossos pais. Ele diz que quem respeita, quem sabe valorizar, quem não é indiferente aos seus pais, quem leva em consideração a orientação deles, terá o quê? Uma vida próspera. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo.
Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Ele está dizendo aqui para mim e para você, que quem respeita, quem honra o pai, a mãe, terá bom êxito aqui. Terá uma condição melhor de vida bancada por ele, patrocinada por ele. Agora é bom que saibamos disso, meus irmãos, porque, volto a dizer, o que mais tenho percebido nos dias de hoje é filhos desonrando os seus pais. Querido, se você se deparar com alguém assim, como teu pastor, deixa eu lhe pedir algo. Aliás, em nome de Jesus, não aplauda quem desonra o seu pai. Não aplauda quem desonra a sua mãe, porque Deus não aplaude. Olha o que ele continua dizendo: quando eu trato bem, quando eu respeito. Olha o que diz aí, Efésios 6, capítulo 6, versículos 2 a 3. Que isso fará bem ao meu corpo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isto é palavra de Deus para mim e para você. É de Deus que vem isso. Ele está dizendo que quem respeita o seu pai terá saúde, meus irmãos. Terá saúde. Quando a gente deixa de respeitar os pais, deixa de se ter vida longa nessa terra. Eu percebo isso acontecendo, sabe, hoje na minha própria família. Eu tive um pai que não foi fácil, queridos. Já tenho dito algumas vezes para vocês isso. Papai era difícil. Não podia ver um rabo de saia. E queria que os filhos fossem assim também. O que mais fazia, principalmente no final de semana, era beber. Encher a cara. O que ele mais gostava de fazer era bater em minha mãe. Botar fogo em casa. E o meu irmão mais velho, num belo dia, se enchendo daquela situação, não aguentando mais tamanho sofrimento de minha mãe, achou por bem intervir. Já tinha criado o corpo, já dava para bater de frente para o pai, porque até então ele era saco de pancada também. E ele se achou no direito de resolver aquela situação no braço. Ele deu uma surra no meu pai, que o meu pai ficou uma semana acamado. Uma semana. Sabe o que aconteceu com meu irmão? Faleceu aos 19 anos. Novo de tudo. Óbvio, por conta dos caminhos que ele tomou. Mas a palavra de Deus aqui se aplicou à vida dele. Porque quem deixa de respeitar pai e mãe aqui, não terá uma saúde perfeita. Mas vamos pensar um pouco agora, quando nós damos um tratamento desrespeitoso aos nossos pais. Olha o que diz a palavra de Deus.
E Paulo faz questão de trazer isso, escrevendo à igreja de Tessalônica. Ele diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem o quê? Negado a fé, e é pior do que um descrente. Ele está dizendo aqui para mim e para você, que quando nós desrespeitamos o nosso pai, a nossa mãe, nós estamos negando a fé. E ele diz também que quem assim faz é pior do que os que não creem. Somos piores do que os incrédulos quando desrespeitamos os nossos pais. Meus irmãos, quando deixamos de cuidar dos mesmos, negamos a fé. O que quer dizer isso, pastor? Quando eu deixo de praticar atos de respeito aos meus pais, quando eu deixo de acudi-los, eu estou negando a minha fé. É por isso que Paulo está dizendo aqui que quem tem tal postura é pior que um incrédulo. Não entrou aí nesses slides, meus irmãos, não sei o que aconteceu, sumiu, mas uma outra, dentro deste ponto do tratamento desrespeitoso, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você que quem não respeita o seu pai, a sua mãe, quem os trata com desrespeito, se você olhar para Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16, está lá registrado, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. Deus diz aqui para mim e para você que quem desrespeita pai ou mãe recebe o quê? Traz para si mesmo a maldição. Será maldito. O que é desprezar, pastor? Significa insignificante. Você olha para o seu pai, você olha para a sua mãe com insignificância. Como se fosse algo desprezível, sem o devido valor, sem a devida importância. Se você pensa assim a respeito dos seus pais, a palavra de Deus diz que você é sim objeto de maldição. Você é amaldiçoado porque você não tem respeitado os seus pais. Quais são os modos mais comuns da gente desonrar os pais? Quais são os modos? Se a gente olhar aí de novo para Êxodo, capítulo 21, versículo 17, a gente vai concluir que a gente acaba fazendo isso mediante as palavras. A gente acaba desonrando os nossos pais por meio da murmuração. Eles falam algumas coisas para a gente, eles nos orientam, mas a gente se põe a murmurar, a falar baixinho contra aquilo que está sendo dito. A gente desonra os nossos pais reclamando de tudo aquilo que se traz para nós. Meus irmãos, há crianças que ofendem os pais com palavras e até com palavrões. Eu não sei o que você... Eu já tive a oportunidade de presenciar algumas crianças fazendo usos de palavrões aos pais. Tem gente que acha bonitinho. Tem gente que acha que é engraçadinho. Mas a palavra de Deus diz para nós, meus irmãos, que este é um dos modos mais comuns da gente desonrar os pais. Um outro modo, mediante agressão. Êxodo capítulo 21, versículo 15. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, referente ao meu irmão. Agressão física do filho contra o pai. Um
comum da desonra aos pais mediante as finanças. Muitos filhos, meus irmãos, não querem ajudar no sustento dos seus pais. E usam de pretexto estarem contribuindo para o reino de Deus. Não podem ajudar no sustento dos seus pais. E aí eu quero dizer uma coisa a você. Ajudar os seus pais a terem uma velhice digna e confortável é também investir no reino de Deus. Eu estou investindo no reino de Deus. Eu não tenho mais pai aqui, queridos, porque ele já foi embora. Deus o levou. E graças a Deus, não sendo mais este homem que eu acabei de falar para você. Porque apesar de ter tido um pai que tive, nunca me achei no direito de levantar a minha voz ao meu pai, porque era autoridade. Se ele estava errado, não era problema de Deus, mas eu não tinha o direito de desrespeitá-lo, fazendo uso de palavras destruidoras. Eu não tenho mais mãe aqui, porque Deus também a levou, e eu digo uma coisa a você: se sou o que sou, boa parte devo à mãe que tive. Porque para mim, eu sempre a via como a serva da vida. E se você me percebe hoje como um pastor amorzinho, é porque eu tive uma mãe amorzinho. Saí dela. Porque era uma mãe amorosa. Uma mãe que cuidava muito bem dos seus filhos. Que comeu muito sal com meu pai. Que engoliu muitos sacos. Mas aprendi demais com aquela mulher e eu a respeito, mesmo não estando mais aqui, eu tenho muito respeito por aquela mulher que passou pela minha vida. Eu jamais me achava no direito de tratar a minha mãe de você. Eu acho uma falta de respeito quando você se dirige ao seu pai e à sua mãe e o trata como se fosse um amiguinho seu. Você fala para mim: o pai é senhor, mãe é senhora, é a autoridade de Deus na nossa vida. Você precisa parar com essa mania de nivelá-los ao mesmo nível que os nossos amigos. Eles são, sim, a autoridade de Deus na nossa vida. E merecem todo o nosso respeito. Eu não os tenho mais aqui. Mas admiro demais a minha esposa, porque apesar de ter tido um pai que a fez chorar muito, ela não perde a oportunidade de mandar dinheiro para o pai lá em Porto de Galinhas. Teria todo o direito para não fazer isso. Poderia se justificar dizendo: quando eu mais precisei dele, ele não esteve aí comigo. Mas isso não tira dela a obrigação frente à palavra. Quais são as maneiras mais práticas de honrar pai e mãe, meus irmãos? Olha o que diz Paulo aí. Sabe como você vai honrar o teu pai e tua mãe? Obedecendo-os no Senhor. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E aí eu tenho 2 exemplos para te dar aqui. Papai, o tempo terrível dele, ele chegou um belo dia em casa, procurou meu irmão mais velho e disse o seguinte: olha, você já tem 16, 17 anos, então está na hora de você virar homem. Então, a minha orientação para você é que você procure um prostíbulo. Você tem que se tornar homem. É papai que está falando isso para você. Porque aconteceu assim com o papai. Você vai ter que procurar agora as prostitutas para se tornar homem. Pergunto-lhe, essa orientação é do Senhor, meus irmãos? Claro que não. Mas deixa eu dar um outro exemplo para você. Era membro da primeira igreja lá. Minha primeira experiência, minha caminhada com Deus foi na segunda igreja batista de Suzano.
Nosso primeiro pastor, que hoje está na glória, pastor Alfredo Lourenço de Carvalho, não só era pastor, mas professor de inglês, professor de português, e na faixa dos 50 anos se preparou e passou na USP para direito. Uma cabeça fabulosa, abençoada. O filho começou a estudar e fazer cursinho, e mesmo sendo filho de professor do estado, conseguiu passar na USP para medicina. Os outros dois, que são 3 filhos, os 3 filhos formados em medicina pela USP. E o filho a qual me refiro, um belo dia, chega na igreja e olha para uma menina e se encanta com essa menina e diz assim: olha, essa é a menina da minha vida, eu vou começar a namorar com ela. Papai e mamãe, olha, já encontrei a mulher da minha vida. E papai e mamãe virou para ele e falou assim: não, você não encontrou a mulher da sua vida, porque agora é época de você continuar estudando, e você vai estudar. Não, pai, não. Aqui a autoridade de Deus na tua vida somos nós. O que ele fez? Ele abaixa a cabecinha e se põe a orar por aquela situação. Não bateu de frente com pai e mãe. Sabe quanto tempo que ele ficou orando, meus irmãos? Ele orou por 1 ano, até Deus mudar o coração daqueles pais, permitindo com que ele começasse a namorar com aquela moça. E sabe o que aconteceu? Depois de muitos anos, eles estão casados, moram em Mato Grosso, têm 2 filhos lindos, e estão desenvolvendo o ministério na Igreja Batista de lá, e os filhos no mesmo compasso que os pais. Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Uma outra maneira da gente honrar o nosso pai, nossa mãe, é tratá-los com respeito em palavras e ações. É respeito. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo ao meu pai. Eu preciso tomar cuidado na resposta que eu dou à minha mãe, porque isso tem a ver com respeito. Eu preciso tomar cuidado com as minhas ações. Paulo escrevendo lá a Timóteo, ele vai dizer, meus irmãos, que uma outra maneira de eu honrar o meu pai e minha mãe é cuidar dele materialmente. Se não, vejam lá, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, como? Cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da própria família, ele está se referindo inclusive ao que a gente vê lá no Velho Testamento, negou a fé e é pior que um descrente. Não importa quem tenha sido o seu pai ou a sua mãe, você não tem o direito de Deus de deixá-los à margem, sem ter o cuidado, sem pôr a mão no bolso e abençoá-los. Agora há pouco falei a vocês do meu pai. Queridos, sabe o que mais me dava prazer enquanto meu pai estava aqui vivo? Era ir a Suzano e levar um dinheirinho para ele. Ele não falava nada não, chegava assim, botava a mão no bolso, pegava o valor que eu tinha reservado e colocava dentro do bolso dele. Porque eu estava cumprindo essa palavra. Meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é com a palavra de Deus. Meu compromisso não se baseia no passado, que de repente não tenha sido favorável à minha vida. O meu compromisso é com a palavra de Deus, queridos. E uma outra atenção, Isa, você prepare o vídeo. É dar atenção a eles na velhice. Estava lá pensando nessa palavra, nesse sermão. Aí minha esposa falou assim: olha, tem um vídeo bacana aí que eu quero te apresentar. Fui olhar o vídeo, falei: não, legal, acho que cabe. Aí ele disse assim: você está sendo de fato agora auxiliadora. É isso que é auxiliadora. Então, meus irmãos, vamos assistir esse vídeo. Apaga a luz de novo, por favor, meu irmão. Presta atenção nesse vídeo, querido. Olha.
O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Aonde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Pardal, pardal, pardal. Só colocar o slide lá, isso aqui, por favor. Queridos, olha lá, presta atenção. Uma pessoa, família, oração, que não aprende na prática a honrar pai e mãe, em letras garrafais, será sempre carregadora de maldição e desgraça. Cuidado. Deus leva a sério o tratamento que nós damos aos nossos pais. Ele não brinca com isso. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa e, consequentemente, o primeiro passo para uma vida próspera. Você quer ser abençoado, filho? Você quer ser próspero? Primeiro passo, comece a respeitar o teu pai. Comece a respeitar a tua mãe. Leve em consideração o que eles falam para você. Não fique murmurando. Não fique reclamando. Não visite na hora da necessidade. Vai lá, abençoe. Abençoe. Para que Deus olhe para você de uma maneira abençoadora. Você quer ser abençoado? É só voltar para a palavra. Vamos cuidar deles.
quero orar com você. Eu sei que daqui a pouco a gente vai ter a ceia. Queridos, acho que nós precisamos voltar para isso. Precisamos voltar a respeitar os nossos pais. Como está a situação lá na tua casa, pai? Teus filhos têm te respeitado? E aí, filhos, vocês têm respeitado os pais de vocês? Qual é o tratamento que vocês têm dado a esses pais? Quando eles falam, quando eles orientam, você leva um pé da letra que tem orientado, ou você fica murmurando, reclamando, falando que vai embora de casa, que não vê hora de se tornar aí o dono do próprio nariz? Cuidado, querido, porque quem assim faz vai carregar para sempre a maldição e a desgraça. Porque Deus não tem que ser isso. Tem que ser do jeito dele. Tem que ser da forma dele. E ele diz para nós nesta noite que a autoridade colocada por ele na nossa vida tem que ser respeitada. Tem que ser valorizada. Eu quero orar para você. Se de alguma maneira essa palavra tocou no teu coração nesta noite, meu irmão, vem aqui à frente, eu quero orar para você. Vergonha não, tá? Você é mais forte fechar os olhos. Vamos orar por isso, meus irmãos. Você tem algum filho que está te desrespeitando? Pai, mãe, vem aqui, nós vamos orar por você. Você tem desrespeitado o teu pai, a tua mãe? Vem aqui, nós vamos orar por você. Sabendo de antemão, que se você não mudar de vida, querido, o que é que lhe sobra? O que é que lhe resta? A maldição, a desgraça, pelo resto da tua vida. É isso que lhe sobra. Alguém? Porque do contrário, vão entender que todos aqui estão respeitando os seus pais. Louvado seja Deus por isso. Que o percebem, que o veem como autoridade de Deus em suas vidas. Que não fica murmurando, que não fica reclamando. Pai, nós te agradecemos. Porque o teu recado foi dado. A tua orientação foi mais uma vez apresentado a Deus as nossas vidas, no que diz respeito ao nosso relacionamento com os pais, ao nosso tratamento com os nossos pais. Eles não são perfeitos, assim como nós não somos perfeitos. Mas o Senhor, em momento algum, estabelece como pré-requisito para respeitarmos os nossos pais o fato deles serem perfeitos. Eles continuam sendo humanos como a gente. E Pai, quando discordarmos de algumas coisas deles no Senhor, talvez o caminho é o joelho no chão pedindo que o Senhor venha com a intervenção. Pai, essa igreja precisa ter filhos aqui obedientes, filhos que valorizem os seus pais, que saibam dar o devido valor aos seus pais. Nós temos aqui algumas crianças, temos aqui alguns adolescentes que já estão começando a trilhar pelo caminho, Senhor, da desonra. Pai, em nome de Jesus, não entregue esses adolescentes a eles mesmos, que eles se deem conta de que o Senhor leva a sério o tratamento que nós damos aos nossos pais, que o Senhor não tolera a murmuração, que o Senhor não aceita a reclamação. Ó Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo nesta noite, visita cada um que está aqui. Eu quero aqui dizer, ó Deus, na presença dos meus irmãos, das minhas ovelhas,
o quanto eu sou grato ao Senhor. E se teve uma coisa que eu fiz a minha vida toda, desde cedo, foi respeitar papai, respeitar mamãe. Muito obrigado por este privilégio. E eu sonho com a possibilidade, meu Deus, de ter filhos que me respeitem. Filhos que respeitem a minha esposa. Que eles não murmurem, que eles não reclamem, mas que eles entendam que somos a autoridade do Senhor na vida deles. E que seremos merecedores, ó Deus, de todo o cuidado, do bom tratamento. Que não nos trate com indiferença, mas que nos valorizem. E tenham orgulho pelo fato de sermos os pais deles. Ó Deus, que cada pai aqui, que cada mãe aqui se alegre diante do Senhor nesta noite por conta do tratamento que tem recebido dos seus filhos. Que cada vovó, cada vovô aqui se alegre pelo tratamento que tem recebido dos seus netos, das suas netas. Pai, visita a tua igreja por meio desta palavra. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Olhe para cada um de nós aqui, nós devemos continuar sendo alvos da tua graça, da tua misericórdia, da tua transformação, da tua mudança, Senhor. Que passemos a valorizar a família, que passemos a valorizar muito mais o cônjuge, sendo ele imperfeito aos nossos olhos. Mas que possamos continuar levando tudo diante do altar, entendendo que no tempo do Senhor coisas acontecerão. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado por cada pai, por cada mãe que está aqui. Muito obrigado, Deus, por cada filho, por cada filha. Aquilo que eu não consegui fazer nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, o nosso professor, ele possa, ó Deus, ampliar, aprofundar esta palavra de tal maneira que possamos nos tornar melhores filhos para a glória do Senhor. Ó Deus, faça isso, opere isso. Obrigado por tudo que aconteceu até aqui. Agora esteja conosco, pastor Haroldo tomando a frente na celebração, na ministração da ceia. Ó Deus, continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.